Oi amigos, eu sou a Dei do site euamotricô.com.br e hoje a gente vai fazer meias nas agulhas circulares que são super lançamento da Círculo. Essa é uma meia muito fácil e para confeccionar eu estou utilizando o molê, esses novelos de 40 gramas na cor 9490 e agulhas circulares de 40 centímetros de bambu da Círculo. A gente também precisa de um marcador e tesoura. A amostra dessa peça está aqui no vídeo para você ajustar para o seu tamanho, lembrando que veste pés de 36 a 44 tranquilamente. Começamos colocando 36 pontos na agulha pela montagem tradicional ponta longa. Se você quiser ajustar e fazer com outro tipo de montagem, você também pode. Quando você terminar de montar os 36 pontos, é muito importante que você espalhe bem eles por toda a extensão da sua agulha. Então, a gente vai esticar os pontos, mantendo a base de todos eles na mesma direção, voltadas para dentro do círculo que a gente vai formar. Desta forma, a gente agora pode colocar o marcador e eu vou começar a tecer com as duas perninhas do fio juntas, para que a gente já possa esconder essa perninha inicial. Eu faço um ponto em meia e depois eu repito fazendo outro ponto em meia. Ainda com os dois fios juntos, eu vou trazer agora o fio para frente e vou fazer 2 tricôs. Então, aqui está o primeiro ponto em tricô e o segundo ponto em tricô. Agora, eu vou abandonar o fio que a gente estava fazendo, que é aquela pontinha inicial, e vou ficar apenas com o fio do trabalho. E eu vou repetir uma barrinha 2x2 por toda a minha voltinha. Então, vamos lá. A gente continua repetindo 2 pontos em meia e depois 2 pontos em tricô. E assim nós continuamos repetindo 2 meias, 2 tricôs. 2 meias, 2 tricôs. Quando a gente está trabalhando com agulha circular, a primeira carreira costuma ser mais desafiadora, porque a gente precisa ainda estabelecer ali os pontos, fechar o nosso círculo. Então, faça no seu tempo e quando você chegar nos últimos 4 pontos da carreira, da voltinha, né, no caso, você vai concluir com 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Agora é muito fácil porque a gente vai manter a mesma primeira voltinha por todo o trabalho. Eu passo o marcador e repito tudo novamente. Sempre lembrando de empurrar os pontos que a gente não teceu e depois puxar os que já foram feitos, para o círculo ficar girando em volta aqui dos pontos que a gente está tecendo. E assim a gente vai fazendo a nossa barrinha 2x2, que é a minha sugestão para essa meia. Tá dando para entender essa receita? Tá gostando? Então não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, acessar também o meu canal Blog by Day aqui no YouTube, deixa aquele like, se inscreva, isso é muito importante para todo mundo que gosta de artesanato conseguir receber mais videoaulas e dicas aqui no YouTube. E assim eu fui tecendo a minha meia, lembrando que a gente vai utilizar um novelo de 40 gramas para fazer o pé, o primeiro que você vai tecer, e depois outro novelo de 40 gramas para o segundo pezinho, tá bom? Não tem direito nem esquerdo, não. Você tece as duas meias da mesma forma. Continue repetindo a barra 2x2 e a minha sugestão é uma meia que vai ficar dobrada no calcanhar, mas ela também pode ficar completamente sem dobrar, aquele caninho esticadinho normalmente. Para esse tamanho que serve para todo mundo, eu tenho aqui, vou medir para mostrar para vocês, aqui está 20 centímetros, desço, tenho 38 centímetros de trabalho, para tamanho de pé, como falei, de 36 a 44 com o caninho dobradinho, tá bom? Ou não. Sobra bem pouquinho material do meu novelo e agora eu vou fazer a costura da ponta da minha meia. Eu não vou arrematar, a gente vai dividir metade dos pontos na agulha de cima e metade nas agulhas de baixo. Nessa dobra que a gente faz na agulha, a gente consegue ter metade dos pontos em cima e metade dos pontos embaixo. E agora a gente vai colocar
o fio numa agulha de tapeçaria. Então eu vou cortar deixando aproximadamente de 40 centímetros de fio para colocar na minha agulha de tapeçaria e fazer a costura da ponta da minha meia. Se você desejar, você também pode fazer o arremate e costurar de forma normal a sua meia. Com as agulhas posicionadas nessa forma que vocês estão vendo aqui, eu vou começar a costura pegando o primeiro ponto na agulha que está embaixo. Eu vou introduzir a agulha da direita para a esquerda, nesse sentido. Agora, eu vou passar a agulha no ponto da agulha de cima, nesse primeiro ponto, também da direita para a esquerda. E posso derrubar os dois pontos das agulhas. Meu fio agora está para trás do trabalho na agulha de cima, então eu vou passá-la no primeiro ponto da esquerda para a direita. E agora na agulha de baixo eu farei a mesma coisa no primeiro ponto, passando a agulha da esquerda para a direita e posso derrubar os dois pontos das agulhas. Agora você repete tudo novamente, então vamos lá. Primeiro ponto da agulha de baixo da direita para a esquerda. Primeiro ponto da agulha de cima, da direita para a esquerda. E você pode derrubá-los da agulha. E agora, primeiro ponto da agulha de cima, da esquerda para a direita. E na agulha de baixo, da esquerda para a direita. E a gente continua repetindo isso, sempre derrubando os pontos da agulha, até chegar no final da nossa costura. E quando você chegar no final de todos os pontos arrematados dessa forma, você vai agora passar essa agulha lá para o lado que seria o avesso da sua meia. Para isso, eu vou desvirar o meu trabalho e encontrar a ponta da minha agulha aqui no lado do avesso. Então, eu empurro a agulha para dentro. Tá vendo? Dessa forma, é só para fazer um acabamento, eu tô aqui mostrando para vocês. Para garantir que essa pontinha desse fio ela não vai voltar para o lado do direito da minha meia, eu gosto sempre de reforçar essa costura. Eu coloco um nozinho bem aqui no comecinho. E agora eu vou fazer um zigue-zague com a minha agulha de tapeçaria, escondendo esse fio na trama desses últimos pontos da ponta da minha meia. E assim, a gente está basicamente concluindo toda a execução da nossa meia. Gente, é um projeto muito rápido e muito fácil que você pode fazer para presentear amigos, familiares, para utilizar restos de fios ou ainda fazer para doação. É muito legal e se você fizer, não esqueça de compartilhar com a gente o resultado do seu trabalho nas redes sociais, utilizando o hashtag BlogByDay, Sempre Círculo, Sou Círculo ou a hashtag que você puder chamar a nossa atenção. É um prazer ver o trabalho de vocês. Você sempre vai poder decorar essa meia da forma que você quiser, fazendo o acabamento que você desejar. Aqui eu corto o fio e é importante também a gente cortar aquele pedacinho de fio que ficou lá no início na montagem dos nossos pontos. E assim fica a nossa costura. E a gente corta aquele pedacinho de fio lá do começo e a nossa meia já está pronta. Não tem aquela parte de excesso de costura na parte da sola que muita gente reclama e cabe em pés de tamanhos diferentes. Gostou? Eu vou ficando por aqui, foi um prazer ter você tricotando junto comigo. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá!